sejam bem-vindos a mais um vídeo aula. E esse novo projeto é uma blusa com o recorte do ombro até a cintura, gola padre, que tá muito em alta. Essa peça vai ser toda forrada, então vai ser bem trabalhada essa peça. Tenho aqui o forro. A parte de trás da peça vai ter as pences na cintura e o centro-costa vai ser aberto, então vamos costurá-lo. Você vai deixar uma pequena abertura aqui para poder virar toda a peça depois de pronta. Algumas costuras de peso na cava e também na barra para poder deixar o forro no lugar. Eu usei 70 centímetros de percal. Ele é um tecido para lençol mesmo, só que como esse é mais leve, então para blusa ficou ótimo. Eu já tinha feito outros projetos com o percal e deu super certo para fazer esse estilo de blusa. Como o percal ele tem 1,5 m de largura, então eu consegui fazer tranquilamente essa blusa com forro. Então eu recomendo percal se ele for um pouco mais leve e tiver um toque bem gostoso no corpo. Agora, se você for usar tecidos como tricoline, usar linho misto, algo semelhante ao linho ou crepe alfaiataria, esse tipo de tecido, eu recomendo você usar 1,10 m, do PP ao M. Já do G ao GG, você acrescenta mais uns 10 centímetros ou 15. E se o seu tecido que você escolher tiver alguma composição de algodão ou viscose, viscolinho, que encolhem, então você vai comprar 20 centímetros a mais para fazer todo aquele processo de lavagem e secagem antes de cortar, para não encolher a sua peça depois de pronta. Então, recapitulando, eu vou usar um linho misto. Então, para o meu tamanho, um M, eu vou comprar 1,10 m, que eu sei que vai ficar bem na medida. Mas daí eu quero comprar um linho. Eu vou acrescentar mais 20 centímetros, 1,10 m para o meu tamanho M e mais 20 centímetros só para não ter aquele risco de quando a peça encolher, não ficar com pouco tecido na hora de encaixar os moldes. Então vamos para o próximo passo, que já é o do corte. O primeiro passo é identificar o avesso da peça, que é onde vamos deixar ele para cima para marcarmos, e vamos cortar dobrado. Eu estou usando um percal. Eu sei que geralmente é usado para fazer enxoval, lençol, mas como ele é de algodão e é muito gostoso no corpo, vez ou outra eu faço algumas peças com o percal. Ele também tem uma metragem muito grande na largura. Você até consegue economizar bastante tecido usando o percal. Agora, vamos posicionar os moldes. Vou posicionar as costas, lateral frente e o centro frente. E bem embaixo vou marcar na dobra a nossa gola. Vamos começar a identificar o fio do tecido. Onde está aqui a minha dobra, eu vou começar a posicionar a minha fita métrica. No total, aqui dá 12. Preciso também que continue dando 12 até onde marca a sinalização do nosso fio da peça. Então aqui eu já tenho o local correto onde eu vou cortar. O próximo passo será o lateral frente. Começo posicionando minha fita métrica novamente até a dobrinha do tecido. Vai dar 36,5. Vou colocar outro pezinho. (36,5), 36,5. E bem aqui em cima também 36,5. Já tenho aqui ele pronto. Novamente posiciono minha fita métrica. Bem no sentido aqui da seta, 56,5.
56,5. Vou mexer um pouco para fora para dar os 56,5. Tudo certo aqui. Agora vamos para a gola. Para a gola, o mesmo processo. Eu tenho aqui a setinha do fio e vou posicionar aqui bem na dobra. Meio que como a gente vai alinhar bem aqui na dobrinha do tecido, você só vai se certificar do fio com a fita métrica se quiser. 10 e bem aqui no final da seta, também 10. O próximo passo, você vai fazer a marcação, seja com seu giz ou com caneta fantasminha, para depois a gente cortar. Eu vou alfinetar e a gente vai cortar direto. Eu vou usar a caneta fantasminha para marcar a pence das costas. Assim fica mais fácil de quando a gente costurar. E agora vamos começar a cortar. E lembre de fazer o desenho da pence nos dois lados das costas. Vamos fazer essa blusa forrada, mas é uma opção se você quiser fazer ou não. Mas todo o vídeo a gente vai fazer essa peça toda forrada. Então a gente vai ter 4 partes das costas. Essa tem 2, depois eu vou cortar mais 2 no mesmo tecido. Lateral frente, o mesmo processo. Vamos ter aqui no lateral frente 3 piques e o mesmo para o centro frente, também 3 piques. Agora eu vou fazer os 3 piques do lateral frente. Temos aqui a penúltima parte que será o centro frente. E agora, novamente, vamos fazer os piques. Por último, e não menos importante, a gola. Vamos cortar ela 2 vezes dobrada. Mesmo se a peça não tivesse forro, a gente ainda precisaria cortar ela 2 vezes na dobra. Então, eu vou cortar com vocês aqui a primeira, depois eu vou cortar a outra. Daqui também eu vou fazer um pique. Recapitulando tudo, eu tenho 2 lateral frentes, 2 centro frente e 2 costas. Gola eu vou ter só uma, cortada por enquanto. Todo esse processo que você fez até agora, você vai duplicar para fazer a peça forrada. Você vai cortar mais uma gola dobrada, vai cortar mais 2 vezes lateral frente, mais 2 o centro frente e mais 2 as costas, marcando
Também a pence vai ficar mais fácil para quando a gente for costurar. Tudo já cortado, o próximo passo, vamos posicionar o centro-frente com o lateral-frente. Vou fazer apenas um de cada. No total, vamos fazer esse processo umas 4 vezes, já que a peça vai ser forrada. Nesse momento, vamos trabalhar o direito com o direito, centro-frente com o lateral-frente. Eu tenho 3 piques em cada lado, então eu vou posicioná-los. Vou usar alfinetes para me auxiliar nesse processo, já que, como trabalhamos com curvas bem aqui em cima, é importante estar tudo alinhado. Nessa área mais curva, você pode caprichar no alfinete, não tem problema. Depois dos piques já bem posicionados, também o alfinete, deixando tudo bem alinhavado. O próximo passo é costurar com a margem de 1 centímetro. Vou fazer o mesmo com o outro lado e já volto para a gente costurar. Após tudo bem alfinetado, bem nessa área do recorte, dos dois lados, já podemos costurar. Lembrando que a margem de costura será de 1 centímetro. Já costurei todo o recorte de um dos lados, você fará o mesmo processo do outro lado. O próximo passo, depois de costurar o recorte, é fazer alguns piques nessas áreas mais curvas. E depois abrir na costura e os piques com o ferro de passar. Vou acomodar aqui meu passabojo para poder essa área do busto ficar bem desenhada. O mesmo processo que eu fiz em uma das partes da frente, você vai fazer o mesmo nas outras partes. Esse é o efeito quando a gente abre as costuras com o pique e com o ferro de passar. No próximo passo, vamos trabalhar com a parte das costas, que é costurando as pences. Com uma das partes das costas, vou fazer o exemplo com vocês e depois vamos fazer nas outras partes do mesmo processo. Dei um zoom aqui bem na área da pence. Do lado contrário da peça, com
um alfinete, você alinha a pence. Eu gosto de começar a alfinetar por essa área mais larga. Daí, você reforça essa pence com o alfinete. Com isso, você vai tentar deixar ela bem alinhada para costurarmos. Se passou perfeitamente dos dois lados, onde está desenhado, então já podemos costurar. Se não, você refaz. Por exemplo, essa última parte, o alfinete não tá na pence. Então, a gente tira o alfinete e refaz. E agora, podemos costurar. Lembrando que a costura vai começar dessa área mais fininha da pence, onde está desenhada aqui de caneta, vai passar por essa área mais larga até o final da pence também, que acaba ela bem fininha. Vou alinhar minha agulha bem no início do desenho da pence e começo a costurar. Alinho a minha agulha bem no início da pence e começo a costurar. Eu sempre dou um ponto fora e depois eu vou costurando. Você pode começar dando um nozinho ou dando retrocesso, fica a seu critério. As partes das costas já costuradas, agora eu vou passar essas peças para dentro da peça. A dica de um bom acabamento é sempre você costurando e passando. Você fazer essa ordem, a sua peça vai ficar com um acabamento belíssimo. Após fazer toda essa passadoria, o próximo passo será fazer a costura do centro costas. Então, eu vou posicionar direito com o direito. Alfineto bem no centro e vamos fazer uma costura com a margem de 1 centímetro. Após alfinetar, vamos fazer agora a costura de 1 centímetro. E depois de costurar o centro-costa, vamos abrir novamente com o ferro de passar essa costura.
Terminando de fazer toda a passadoria, vamos agora unir costas com a frente, a partir da regra direito com direito. Tenho aqui um dos lados da frente e o outro lado da frente. Vou começar alfinetando os ombros e depois as laterais. Terminei de alfinetar os ombros, agora vou alfinetar as laterais. Agora vamos costurar com uma margem de 1 centímetro, tanto os ombros quanto as laterais. Peça já costurada, agora vamos abrir as costuras com o ferro de passar. Vou começar pelas laterais e depois eu vou para os ombros. Laterais finalizada, agora vou para o ombro. Como tem uma pequena ondulação aqui, eu vou abrir com alguns piques. Uns 3 já é o suficiente. Agora o outro ombro.
E temos aqui uma prévia da nossa blusa. Temos aqui o avesso. E o próximo passo, vamos costurar o forro e o tecido principal juntos. Temos aqui as duas blusas. Tanto o forro quanto o tecido principal, eu usei o mesmo tecido. Agora, vamos unir direito com o direito da peça. Seguinte. Um lado você vai deixar o direito para cima e o outro direito para baixo. Temos aqui o avesso e o avesso da peça. Vai ficar dessa forma quando você unir. E vamos costurar a cava primeiro, depois vamos costurar a outra cava, a parte de baixo e as laterais. Só não vamos costurar, por enquanto, a gola. Já podemos começar alfinetando com as cavas. Lembrando de deixar as costuras bem alinhadas. Vou usar o alfinete para garantir que a costura estão todas bem posicionadas. Nesse outro encontro das costuras, novamente, vou colocar um alfinete para garantir que está tudo se encontrando. Agora vamos costurar com uma margem de 1 centímetro. Lembre-se de manter essas costuras aqui abertas, tanto no forro quanto no tecido principal. Voltamos aqui para a mesa. Já temos costurado a cava que alfinetamos. Agora, você vai fazer pique por toda essa cava que você acabou de costurar. Como é uma área curva, então a peça pede piques para que a gente consiga manter essa cava sem nenhuma prega, sem ficar nada torcido.
E depois de feito, vamos virar esse lado da peça que costuramos por dentro dessa cava. Como ela está para o lado do avesso, vamos virar para o direito. Já passei aqui pela cava e já estou puxando. Agora você vai escolher um lado para ser seu forro. Caso o seu tecido for da mesma cor, do mesmo tecido, você vai escolher o lado que vai ser o forro para você. Pois vamos fazer uma costura de peso que a margem vai ficar toda para o lado do forro. Esse lado aqui tem uma manchinha, provavelmente deve ser de óleo. Então eu vou passar para esse lado o forro. E virando para o encontro do tecido principal e do forro, essa margem aqui você vai jogar para o lado do forro dessa forma e fazer a costura bem aqui na costura rente ao encontro das duas peças costuradas. Vamos passar para a máquina e vocês vão entender bem como vai ser esse processo. Toda a costura daqui já está em posição para o lado do forro, que é este que eu estou segurando com os dedos. Passa para o lado direito para você ter uma melhor visão e começa a fazer a costura bem rente a esse encontro bem aqui. Você vai costurando e abrindo um pouco dessa forma com as mãos para os lados. Se quiser, você pode sempre virar para o lado do avesso para garantir que vai ficar do jeito que você quer. Depois de finalizar a costura de peso ou a costura para rebater, vai ter esse resultado aqui do lado do avesso. Essa costura aqui vai ficar aparente apenas do lado avesso ou do lado do forro. Aqui é o lado direito, pode ver que fica tudo liso. Agora, vamos alinhar com o ferro de passar. Vou usar aqui meu passa-bojo, mas também uso para áreas mais curvas também. Depois de fazer toda essa passadoria do lado avesso, você vai fazer o mesmo do lado direito, para termos o resultado perfeito.
Agora, o próximo passo, vamos costurar a outra cava. Vou deixar aqui toda aberta a nossa blusa para fazermos esse processo. Temos aqui a cava toda pro lado direito. E o que você vai fazer é apenas alinhar o lado direito com o direito da peça. Eu vou começar aqui pelo início da nossa lateral, que é no finalzinho da cava. Encontro as costuras e vou pôr um alfinete para me dar garantia que as duas costuras vão ficar alinhadas dos dois lados. E você vai encontrando toda a cava na outra e alfinetando do lado avesso. Vou pôr o último alfinete pra gente ir pra máquina. E a margem de costura será de 1 centímetro. Só mais uma informaçãozinha. Podem ver que fica um lado do forro para um lado, o tecido principal do outro. Vamos fazer a costura bem onde alfinetamos. Tenho aqui a nossa cava já finalizada. Esse é o lado aqui do forro. Então, para arrumar ela, ela vai ficar toda assim, embolada. Ou antes da gente alfinetar, que tava... Você pode olhar, tava até um pouco confuso. Mas depois que você costura, pode ver que ela já fica no lugar. Todo torcido. E vamos fazer o mesmo processo da outra cava. Vamos fazer o pique. E depois alinhar tudo com o ferro de passar.
Pro outro lado eu puxo pra fora. E encontramos o outro lado já, que começamos os picos. Novamente, como você já determinou o forro da sua peça, então só vamos fazer a nossa costura de peso. Vou deixar isso tudo no lugar, para ficar mais fácil pra gente. Esse lado aqui já está no lugar, a cava. Vamos fazer o mesmo processo nessa outra cava. E qual é o próximo processo? Fazer a costura de peso, jogando essas margens para o lado do forro da peça. Lembrando que ela fica bem na beirinha dos dois encontros da costura, mas para o lado do forro. Encaixo. E o excesso dessa costura bem daqui de baixo, dessa margem, você vai jogando para o lado do forro. E fazendo a costura bem nessa beiradinha. Lembrando que é para o lado do forro, ok? Não esqueça desse detalhe. Finalizou a costura de peso. Agora é só alinhar tudo com o ferro de passar. Finalizei toda a passadoria, tanto na cava do lado direito e do lado do forro também. Basicamente o mesmo processo que fizemos na primeira cava. No próximo passo, vamos costurar a gola. Vamos deixar ela logo preparada para conseguir pregar ela no decote. Então, eu vou alinhar a gola direito com o direito. E vamos fazer uma costura com a margem de 1 centímetro, começando bem aqui no início da nossa gola.
faz toda essa costura pelo comprimento até aqui. Uma dica também antes de você costurar é, se quiser, você pode também colocar o entretela. Eu só não vou colocar porque eu esqueci novamente de comprar. Gola já costurada, vamos refilar um pouco. E agora vamos virar para o lado direito. E depois é só finalizar com o ferro de passar. Deixei minha blusa aqui aberta e antes de pregar a nossa gola, vamos fechar primeiro a frente da nossa blusa. Tanto desse lado quanto esse outro lado aqui. Então, eu vou só alfinetar dessa forma aqui. Virando as duas pro lado avesso. Encontrei aqui, bem em cima. E alfineto. Parte da frente alfinetada, vou fazer o mesmo desse outro lado aqui. Tá do lado direito. Para pegar do avesso é só fazer isso. Encontra os direitos. Alfinetado também, agora vamos para a máquina. Lembrando que a margem de costura será de 1 centímetro. Novamente estamos com a blusa toda embolada. Vou deixar ela pro lado direito para vocês irem entendendo como está a peça. E para essa blusa ter um acabamento melhor ainda, vamos novamente abrir as costuras com o nosso ferro de passar. Vou virar do avesso para ter uma vista melhor.
Se o seu tecido desfiar muito, você pode também usar overlock. Depois eu vou dar uns pontinhos com a máquina overlock. Eu já fiz essa passadoria no outro lado, então o próximo passo é só a gente fazer aquela costura de peso. Lembrando de jogar esse excesso todo pro lado do forro. Já passei a margem de costura pro lado do forro, agora vou fazer a costura de piso. Pessoal, já finalizei o outro lado, já fiz a costura de peso. Então, vocês façam o mesmo processo que eu fiz agora, certo? Já fiz a costura para rebater os dois lados. E também, depois que eu finalizei de costurar e rebater, eu usei o ferro de passar para alinhar os dois lados, tanto do forro quanto do tecido principal. O próximo passo agora, pessoal, será fechar toda essa barra. A gente vai fechar ela com uma costura só. Para isso, vamos fazer o seguinte. Você vai passar tudo isso aqui para o forro. Dessa forma. Essa costura que fica para um lado só, que você tenta jogar para um lado e não vai, é por conta da costura de peso. Então, você só vai continuar alinhando ela para o lado da costura de peso. Dessa forma. E daí, você vai começar a unir toda a barra de baixo. Vou começar a alfinetar tudo isso aqui. Lembrando sempre de manter essas costuras abertas e todas para o mesmo lado. Vou usar meu alfinete para garantir que tudo esteja alinhado. Para a última parte, também vou jogar para o lado que está o pesponto. E depois de tudo isso já muito bem alfinetado, a blusa vai ficar aberta, por enquanto,
Então, você vai fazer uma costura só. Lembrando que é uma margem de 1 centímetro. Após fazer toda a costura da barra, ela vai ficar dessa forma. Eu vou refilar um pouco dessas sobras de costura embaixo para diminuir o volume. Pois ainda vamos fazer também a costura de peso. E o máximo de excessos que eu puder tirar vai ajudar bastante. Você também pode refilar embaixo, mas não é sempre que eu faço isso, pois o tecido pode desfiar e acabar descosturando a peça. Agora sim, vou puxar toda a blusa pelo decote, bem aqui em cima, que foi a última parte que ainda não costuramos. Agora, ela fica assim mesmo, bastante embolada. Mas, novamente, vou passar a minha mão pelo decote para fazer minha costura de peso. Você vai localizar onde está a costura de peso frontal e também vai deixar na mesma direção. Esse excesso aqui eu vou jogar para o lado de cá, que vai ser o lado do forro. Vou continuar costurando pro lado direito, pois assim eu vou conseguir ter uma visão melhor. Lembrando que essa costura de peso, ela é bem rente à costura das duas emendas, só que você vai jogar ela mais para a direção do forro ou do avesso, junto com os excessos de dentro da nossa peça. Geralmente, a distância que a gente vai começar esse pesponto vai ser de uns 2 dedos depois. Por quê? A gente não consegue costurar tão na pontinha. Pode ver que isso aqui é a pontinha, que fica ao encontro da frente da blusa e da barra. Vamos dizer da quina. A gente não consegue começar pela quina. Então, se você começar 1 ou 2 dedos, não tem problema. Ok? Não vai alterar o resultado da peça. Vou passar minha mão aqui para baixo para poder distribuir pro avesso esse excesso de costura. Para o forro.
Jogo pro avesso ou pro forro e faço a costura de peso. É bom sempre também você abrir um pouco para os lados e ir costurando. Quando você desvirar a peça também, você vai puxar tudo pelo decote, porque ele ainda tá aberto. Então, dali vai ser a passagem tanto para você fazer a costura de peso, quanto depois para você puxar a peça para o lugar. Mais um detalhezinho é dessas pontinhas aqui. Pode ver que a costura parou bem aqui. Eu não consegui aproximar até aqui, por conta do calcador, mas não vai alterar o resultado. Vou pegar uma tesoura que não tenha ponta e vou deixar o biquinho da blusa pra fora assim. Fazer o mesmo do outro lado. E também a costura começou aqui, a costura de peso, uns 2 dedos depois. E daqui você vai fazer mais uma vez toda aquela passadoria na barra. Uma regra da costura, eu posso dizer até que é regra, não dica. É você, sempre que costurar, você fazer a passadoria da sua peça. Dá outra diferença no seu acabamento. Pode ver. Depois de passado, e aqui é o que acabou de sair da máquina. E você sempre faz a passadoria do avesso e depois do direito. Sempre dos dois lados. Esse lado que eu tô é do avesso. Agora eu vou fazer do direito. Pode ver que ele também já tá bem alinhado. Eu vou só fazer mais pra finalizar. O próximo passo agora é pregar a nossa gola. Esse aqui é o lado do avesso da peça. Eu deixei uma abertura de 4 dedos, tá? Se você não deixou, porque eu também não avisei, tá? Me perdoe. Você deixa só no forro da blusa, ok? Claro, se você estiver fazendo a blusa com forro. Então, você vai fazer todos os passo a passo que eu estou ensinando nesse vídeo. Se você vai fazer alguma alteração, então você já tem um processo na sua cabeça de como vai fazer essa alteração. Eu fiz um pique bem no meio da gola. Você une e faz um pequeno corte bem no meio. Daqui, a gente vai direcionar o meio da gola com o meio costa da nossa blusa. Tanto faz se você quiser começar costurando pelo tecido principal ou do forro. Vamos começar
a costurar de um lado e depois costurar o outro, para ficar mais fácil. Se você quiser, você pode fazer logo tudo de uma vez. Tenho aqui o meio da gola com o meio costa da nossa blusa, e daí eu vou alfinetando para os lados. Deixando as costuras abertas. Não esqueça. Agora que eu já alfinetei um lado da gola, vou finalizar o outro lado da gola. Deixando a costura aberta também. A do ombro. Também finalizado esse lado da blusa. Agora, vamos fazer uma costura de 1 centímetro por todo esse decote. Vamos fazer só de um lado e depois a gente costura do outro. Eu sempre gosto de começar do meio do decote e da gola também, até a outra lateral. E daí, eu costuro do meio que restou até a outra lateral. Uma das metades já costurada, agora vou costurar a outra que restou. Comecei primeiro costurando a gola do forro, para depois costurar no tecido principal. A partir daqui, vai ter essa medida aqui do transpasse. Vai sobrar mais ou menos uns 2,5 centímetros, tanto desse lado, quanto este outro aqui. 2,5. Agora, vamos encontrar a gola com o decote do tecido principal. Você vai encontrar essa costura do centro-costa, eu vou começar por aqui. Com essa costura também do centro-costa. Você só vai virá-la dessa forma aqui. Encontra os direitos e você vai costurar do avesso. Bem dessa forma aqui, fica mais fácil. E agora, você vai encontrando os decotes.
Vamos passando o alfinete. Você pode fazer o seguinte, pode passar tudo pro avesso agora. Você vai puxando de dentro para fora, para encontrar tudo isso. Lembre-se dessa costura aqui que a gente fez de rebater e continua mantendo para o mesmo lado. Pode ver que se você tentar jogar para esse lado aqui, ele não fica totalmente, já por conta dessa costura aqui, ó, de piso. Então, continua mantendo tudo pro mesmo lado, essa costura de piso. E eu sugiro você alfinetar para o lado que tá essa primeira costura aqui, porque daí você vai usar como guia para fazer a costura bem em cima. Vou continuar alfinetando o restante da nossa gola, puxando o que tá dentro para afora. Tem aqui a costura de peso, alinho para o lado correto e alfineto. Agora tá tudo alfinetado, vamos fazer uma costura por todo o decote com a margem de 1 centímetro. Lembrando que eu vou usar essa costura aqui, ó, de guia, que foi a primeira costura que a gente fez para pregar a nossa gola.
Antes de virarmos a peça, eu vou dar alguns piques no decote. Antes da gente virar totalmente. Vou fazer isso já como o decote é curvo, pra ele ficar todo posicionado depois. E onde tá o espaço aqui, vamos virar a peça. Esse biquinho aqui, novamente, você usar uma tesoura sem ponta para poder dar o formato dos dois lados. Confere se toda a sua gola não ficou com nenhuma preguinha. Antes da gente fazer a costura de fechamento da peça. Confere tudo certinho. Agora eu vou fechar esse espaço aqui. Então, eu só uno dessa forma e faço uma costura bem rente aqui em cima. Apenas isso, mas se você quiser fazer um pontinho à mão aqui, pode fazer. Após fazer a costura, para fechar essa blusa totalmente, agora vamos marcar a casa de botões. Esse D é o lado direito da peça e o E do lado esquerdo. O lado com a letra E, o esquerdo, é o lado que fica coração. Esse será onde vai ficar pregado os botões. E o lado direito é onde vai ser a casa de botões. Vamos começar marcando 2 centímetros abaixo da cava. Essa primeira marcação vai ser para o primeiro botão, onde fica o ápice do busto. Já para evitar que a blusa fique se abrindo, depois que você pregar os botões e fazer a casa de botões. No caso, quando você for vesti-la. Essa primeira marcação será para isso. Vou marcar aqui, bem certinho. E daí a distância será de 6 centímetros para outra. Eu vou só fazer essa marcação aqui para saber o quanto que vai ser essa casa de botões. A partir dessa marcação, eu vou subir mais 1 centímetro, vou subir mais 6 centímetros, vai ser uma distância para outra. Faço a marcação da casa, subo mais 6 centímetros e faço mais uma vez a marcação. Vou fazendo o mesmo para baixo. 6 centímetros. Faço a marcação da casa de botão. Mais 6 centímetros. Vai ser a última casa. No total, serão 5. 5 casas de botões e 5 botões pregados. Eu vou usar um calcador para poder fazer essas casas de botões. Você pode marcar tanto ela em pé, como também ela deitada nessa direção. Eu sou acostumada a fazer ela em pé. Vou puxar aqui meu calcador. Passar o botão aqui e fechar.
ele vai dar o formato certo para a nossa casa de botão. A minha máquina é uma Singer Facilita Pro 4423 e essas aqui são as regulagens que eu vou usar para fazer essa casa de botão. Vou colocar o calcador aqui bem no lugar. Puxar a válvula, tá escrito push, e empurrar para trás. Sempre que eu vou fazer uma casa de botão, eu tenho que empurrar para trás. Porque ela vai dar um clique quando a gente termina de fazer a costura da nossa casa de botão. Vou usar essa distância aqui do calcador pra fazer minha primeira casa de botão. Vou deixar que isso aqui fique bem alinhado. Agora é só pisar. Ficou assim, dessa forma, lado direito e o avesso da peça. Como a linha é branca, não vai dar pra ver totalmente, mas só pra vocês terem uma noção. Também, se você ficar um pouco confuso, você pode dividir no meio aqui essa distância. Como é 2,5, então vai ficar mais ou menos uns 1,25 centímetros. Você faz a marcação com a sua fita métrica e vai fazendo a marcação aqui de 1,25 a parte da lateral pra dentro. 1,25, aí você faz o desenho da casa de botão. Caso fique mais fácil pra você fazer. Vou fazer mais uma casa de botão pra vocês entenderem melhor e depois eu vou fazer as demais. Empurra pra trás e faz. E pisa no calcador. Vou apagar ela com o ferro. Para que não manche. E vou abrir um pouco minhas casinhas de botões para fazer a marcação dos botões no outro lado. Faz só uma pequena marcação assim. Fazer bem no meio. Vou passar para baixo. E vou posicionar o transpasse. Então, para ficar tudo bem alinhado, eu vou fazer a marcação 2,5 daqui até aqui embaixo. Vou alinhar bem aqui em cima. E minha caneta fantasminha vou usar para fazer a marcação do botão. Como a gente fez, como a gente abriu um pouco a casa de botão, fica mais fácil da gente marcar. Aqui.
onde tá esses pontinhos, é onde vai ficar os nossos botões. Para usar o calcador de pregar botões, eu puxo esse espaço aqui da máquina. E na parte de trás, que geralmente fica os dentinhos levantados, eu vou abaixá-los. Dessa forma aqui. Puxo pra cá. Aqui eu vou deixar no zigue-zague. Se o seu botão for maior ou menor, aí você mexe no comprimento e na largura. Ou você aumenta ou você abaixa, nos dois. Vou pregar 2 botões com vocês e depois vou fazer os outros. Dou pontinhos com o volante, para ter certeza que a agulha vai passar nos 2 buracos. E daí eu piso. Vou para o próximo. Faço o mesmo processo. Mais um pouco para o lado, porque senão vai quebrar a minha agulha. Ótimo, vou fazer mais uma vez. E após costurar os botões, você vai colocar de volta o botãozinho para os dentes em pé. Só que os dentinhos, eles já não ficam todo para cima na hora. Você vai ter que costurar um pouco para ele subir. E por último, para fechar a nossa blusa, vou abrir só um pouco com a minha tesourinha. Eu recomendo você não abrir tanto, porque senão a sua casa de botão fica muito frouxa quando você for passar os botões. Então vá fazendo aos poucos. E daí você vai testando, passando os botões. Ela tem que ficar pelo menos um pouquinho apertadinha, pois com o tempo ela vai se abrindo. Pra quem usou blusa assim de botões, sabe? Depois de um tempo, ela afrouxa. Com o costume de abrir e fechar. Aí você passa os botões normalmente. Assim fica a nossa blusa toda abotoada. Aqui ficou o espaço de 2,5 à vista ou o transpasse para os botões. Se você quiser, também pode colocar um pouco mais para dentro. Por exemplo, você pode colocar os botões um pouco mais para dentro da peça, bem aqui, abaixo da gola. E também a caixa de botões mais para dentro, seguindo aqui abaixo da gola, como eu expliquei desse lado aqui. Você pode colocar um pouco mais para dentro, se quiser que ele fique mais fechadinho. Pode ver que também vai dar um bom espaço aqui. Vai ficar como se fosse um fechamento na lateral da sua blusa. Essa é mais uma opção que você pode fazer. Espero que tenham gostado do vídeo aula e até o próximo projeto. Eu tenho o número do meu contato na descrição do vídeo e todos os moldes do PP ao GG. Todos com o link para você ir direto fazer sua compra. Até a próxima aula.